Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro e você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. E no episódio de hoje vamos falar sobre preço do Monero. Baixa volatilidade é bom? Comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo, vamos lá. Você me encontra no Twitter também, no @investidordesk, DSC, eu não coube descentralizado. Mas vamos falar da única stablecoin que é de fato descentralizada, né? Muito bom. Cara, eu tava olhando o gráfico do Monero tempo atrás, eu até mandei para você para ver a gente conversar. A média móvel de 200 dias do Monero, ela está entre 165 e 150 dólares desde setembro de 2022, com um único período curto de tempo entre abril de 2024 e julho de 2024, que caiu um pouco abaixo disso. Mas isso aconteceu por causa da deslistagem da Binance e Kraken. Né? Foram duas grandes exchanges, né? Kraken na Europa, se eu não me engano, que deslistaram o Monero. E, como a gente explicou no episódio disso, né, que as exchanges fazem reserva fracionária disso e normalmente elas fazem essa deslistagem proposital, avisada e tudo, para que o preço da criptomoeda caia e aí ela consiga ir a mercado para honrar todos os saques, né? Como quem estava na época lembra, isso é recorrente. Ela trava o saque por dizer instabilidade na rede, porcaria nenhuma. Quem tem um Node é só abrir e ver que as transações estão indo normalmente, né? Mas elas dizem essa estabilidade para quê? Para elas irem a mercado e comprar a moeda mais barata, já que ela causou essa desvalorização e conseguem honrar todos os saques. Assim, isso as bem intencionadas, né? Que não dizem que quebraram por causa disso. Então teve esse pequeno período em que o Monero não teve saiu dessa faixa. Né? Também teve um pequeno momento antes disso que ele foi a 161 na média móvel. Então, antes dessa queda. Né? Mas assim, é uma moeda que vem mantendo uma certa estabilidade nos últimos mais de 2 anos, né? Quase 2 anos e meio. E o que é ruim, né, para os traders e afins e os que acham que moeda é só alta infinita, né? Como os bitcoiners tendem a pensar. Então é uma situação diferente e acho que vale a pena a gente pontuar algumas coisas dessa diferença, né? Tem muita coisa, né, a ser abordada, né, nesse meio. É claro, quem nos acompanha já ouviu falar de Monero, a gente fala bastante, porque se a gente for avaliar, né, dentre todas as altcoins, né, tudo que não é Bitcoin, eu elencaria Monero, né, como a grande resposta, né, a grande solução. Ele tem os seus problemas, igual o Bitcoin tem, mas tem tanta coisa melhor que vale a pena falar sobre isso, igual é o caso do Bitcoin também. Enfim. E a grande questão, né, que a gente não tem, né, a gente não vê no Monero aquela coisa, aquela mania, né, do bitcoinheiro que é o number go up, né? O cara quer ver aquela crença, né, aquela fé de que o número vai subir. Eu não acho Uhum. ruim, tá? O número subindo, porque gosto muito de Bitcoin, tenho, e o número subir é uma maravilha.
Mas a grande tese, assim, por trás do Monero, que eu acho que meio que coloca o pezinho da galera no chão, é essa ideia de você ter uma, de fato, moeda, né? Diferente do que o que Satoshi criou o Bitcoin para ser uma peer-to-peer electronic cash system, mas hoje não é mais. Uhum. O Monero traz essa possibilidade, o Monero traz essa ideia e ele consegue, né, fazer isso mostrando, né, essa estabilidade. A gente tem que ver que para que uma moeda seja usada como moeda circulante, você tem que ter esse valor. Ah, mas o valor só tá assim porque não tem demanda. Pô, tudo bem, pode não ter demanda, mas não está tendo despejo também. Então, assim, a média de uso dele, de demanda por ele, ela se mantém, visto que o valor se mantém. Então, assim, é o que a gente tem, né, no caso do Monero, e a gente já está se estendendo já há um bom tempo com ele mantendo o patamar de valor. Ah, contra o Bitcoin ele está perdendo, certeza, contra o Bitcoin tudo está perdendo. Mas as pessoas que têm Bitcoin não querem usar Bitcoin para transacionar. E se você não usa Bitcoin para transacionar, você não tem a liberdade de uma moeda de fato descentralizada. Você continua preso na sua moeda fiduciária que você usa para transacionar. E o Monero traz essa alternativa. Essa estabilidade de preço, eu diria, né? Traz essa alternativa. Eu acho que você pontuou algumas coisas que valem uma explicação um pouco maior. Você disse ser uma moeda melhor ou resolver coisas melhores. Acho que vale o esclarecimento em que Monero é focado no uso e não na reserva de valor. O, os desenvolvedores focam o valor dessa moeda num dinheiro mais fungível possível e mais privado possível. O quanto a sociedade vai precificar isso e valorizar isso, eu acho que reflete muito do quanto as pessoas não estão se importando em privacidade. Exemplo: o sucesso do Pix mostra o quanto o Monero não vai precificar isso. Não vai ser, não vai ter um número em fiduciário crescendo. Por quê? Porque quando você usa o Pix, como eu venho repetindo, e foi o Felipe que mandou essa, é uma ferramenta de controle do governo que faz transações gratuitas. O sucesso disso só mostra o quanto as pessoas não se importam com privacidade, o quanto elas não precificam a privacidade. E isso é mundial. Então, eu não vejo o Monero subindo de preço em Fiat, né? E eu não vejo a precificação em Fiat uma métrica que seja adequada para a privacidade. Entendeu meu ponto? Sim, mas não é. Não é, porque você precificar em Fiat, você nem ajuda a fazer a unidade de conta, que é o necessário para a moeda ser, ué. É, não só. Isso também é um ponto interessante, mas eu acho que não é só isso, porque se as pessoas não dão esse valor à privacidade, elas não vão precificar, elas não vão demandar isso como privacidade, né? Ah, Elas não tá, vão falar entendi. o seguinte: eu não vou comprar Monero para ter, porque a hora que a casa cair, eu tenho uma moeda para transacionar. Isso aumentaria a demanda por Monero. Logo, aumentaria o preço por Monero. Então, não existe isso. Não existindo isso, Monero é demandado em transações pontuais.
Então eu vou fazer um swap para guardar Bitcoin numa cold wallet. Então eu vou passar por Monero para ter privacidade dentro de um esquema. Então é uma moeda de passagem. Vou fazer um pagamento aqui nesse site de cupons e afins. Vou utilizar Monero para fazer esse pagamento, para não ter os meus dados vinculados de alguma forma. Não é uma moeda do tipo, vou ter ela, vou segurar um pouco dela, porque se a casa cair, eu vou conseguir trocar produtos e afins com pessoas e de uma maneira privada. Isso não acontece. Logo, a demanda por essa moeda, ela se torna diferente. Não é igual o Bitcoin. Cara, vou ter aqui porque é um dinheiro em tese incensurável, para dificultar rastreio, você tem que fazer uma série de coisas, uma série de passos, e muitos deles, muitas vezes, inclui passar por Monero, mas é uma demanda, e eu vou guardar isso, vou entesourar isso. Né? Porque... Cara, se a gente for olhar assim, dentre todos os compradores de Bitcoin, é minoria o cara que fala assim: vou comprar porque isso aqui é uma ferramenta para me livrar do Estado. Vou comprar porque isso aqui é uma ferramenta de liberdade. Não. Sim. Pode botar aí que 85% das compras é porque vai subir o preço. Sim. Olha o Saylor, né? 13, né? Milhares de bitcoins, centenas de milhares de bitcoins aí, pensando shortando contra o dólar, né? Ou seja, não acho que ele tá errado, porque eu também shortaria, mas a grande questão é que, tipo assim. Mas é uma especulação de preço, né? Baseia-se no preço. Isso, a galera, porque se fosse manter o preço, não tinha por que ele fazer isso. Essa que é a ideia. Uma estratégia Michael Saylor, né? Utilizando o Monero, seria uma mudança de discurso. Falar, eu estou entesourando o Monero porque eu sei que a privacidade do dinheiro fiduciário cada vez é menor e eu quero ser um grande provedor desta privacidade entre pessoas fornecendo Monero. Não, e outra, ou que daqui a pouco ele falasse, gente, olha, eu vou precisar transacionar e eu preciso de um caixa com, pelo menos tantos milhões de dólares para transacionar. Por isso que eu estou comprando, porque quando eu for gastar, eu consigo gastar tranquilo. Exato. Pronto, é outra finalidade. Exato. A teoria Michael Saylor aplicada ao Monero seria muito... eu acho que a guerra comercial vai escalar, Trump vai entrar, vai ser protecionista pra caramba, mas eu quero garantir transações monetárias livres entre os parceiros que eu comercializo e eu vou utilizar Monero para tal. Seria isso, né? Seria essa a demanda que talvez pudesse elevar o preço do Monero, mas não seria a finalidade, né? Não é a finalidade. Não é o que o Michael Saylor faz, vou shortear em relação ao dólar porque eu acredito que o preço vai subir. Né? Não é uma questão ligada a preço, é uma questão ligada à incensurabilidade. Né? Acho que essas são focos diferentes. E aí, isso obviamente é precificado de uma maneira diferente, né? E mostra essa, entre aspas, estabilidade ou uma menor volatilidade do Monero ao longo do tempo. Né? Assim, olhando essas datas que eu falei, né, de setembro de 22, você tem poucos momentos onde o Monero passou os 185 dólares e poucos momentos onde ele chegou a 100 dólares, né? A gente está falando de uma variação pequena, né? E esses 100 dólares foi justamente nessa deslistagem, mas você tem poucos momentos ainda mesmo do preço, e não estou falando só da média móvel, onde isso varia muito menos do que o Bitcoin. Eu acho até de certa forma saudável, sabe? Que ele varie menos. Claro que pela função que ele tem, clara de ser um dinheiro incensurável e
privado e Para fins 100% fungível, um Monero ser igual a um Monero de verdade, né? para E não fins de moeda é isso aí, ué. acho que em termos de moeda de uso corrente, eu acho que eles talvez estejam um passo à frente do Bitcoin nesse sentido, por ele não ser demanda de reserva de valor ainda, né? Então, exatamente, né? Uma alegação que muito do pessoal mais maximalista de Bitcoin traz é essa ideia, né, de que você precisa primeiro ter uma reserva de valor para que depois você tenha isso como moeda circulante, né? Uhum. Que é o que eles falam, né? O Bitcoin hoje está tomando a reserva de valor para que no futuro ele diminua a volatilidade e então possa ser usado como uma forma de transacionar, né? Mas nisso aí a gente já vê algumas nuances, né, nos discursos, porque tem gente que fala que você tem que segurar para sempre, tem gente que fala que é melhor você morrer e deixar o Bitcoin do que você gastar, tem gente que, tipo assim, fala que, pô, você tem que só comprar e não avaliar mais nada. Só que, tipo assim, né, assim, eu acho que é interessante você já você já dá a utilidade daquilo. Se a gente, em tese, teria, né, o Bitcoin para ser uma moeda de transação mesmo, igual o pessoal faz, porra, lá em Rolante, que é sensacional, era para a gente estar transacionando, sabe? Por que que só eles estão transacionando, por exemplo? Por que mais ninguém? Por que todo mundo é contra essa ideia, sabe? Aí talvez venha por quê? Porque ele sempre valoriza muito, porque tem essas narrativas, né, de pessoas que são mais influentes, que têm mais exposição social, acabam falando e muita gente ouve, né, e vem que meio que agregando essa ideia. Então, assim, são N ideias, são N possibilidades que fazem, às vezes, com que as pessoas comprem mais Bitcoin, não usem o que compraram e que não dão a utilidade, não deixam, né, não se abrem, por exemplo, para essa ideia de você que seja comprar Monero e utilizar ou até mesmo transacionar com cripto, né, sair da moeda fiduciária, que é uma coisa que pouca gente tem hoje em dia. É. E eu acho que nós estamos também vendo no Monero uma grande mudança e as próprias mudanças, né, do Monero como sistema são sempre focados em maior privacidade. Então agora eles estão trocando o Ring Signature por... esqueci a sigla. Mas que vai deixar, ao invés de ter 15 potenciais assinantes, toda a rede como potencial assinante da transação. Né? Então, é um foco, é um passo sempre na maior segurança e na maior privacidade. E eu acho que ela ainda está num ponto onde, se o problema aparece, a solução aparece rapidamente e não há um medo de ser implementada. Ao contrário do que eu vejo no Bitcoin, como o problema da fungibilidade que a gente já falou algumas vezes em episódios, desde o conceito de fungibilidade até esse problema específico que eu vou citar aqui, que é, graças a uma blockchain aberta, você saber, por exemplo, né? Esse Bitcoin passou num CoinJoin, bloqueia na corretora. Esse Bitcoin é de carteira OFAC, essa pool vai bloquear. Né? E por enquanto pode ser uma pool, pode ser outra coisa, mas a coisa pode ser mais grave ao longo do tempo também. Né? Pode ser governos bloqueando. Né? Então, se uma conta dessa cai numa exchange centralizada, é imediatamente bloqueado. Então, isso tudo interfere na fungibilidade, algo que sequer é cogitado na rede do Monero. Recebi o Monero. Esse Monero veio de crime, veio de não sei o quê. Não sei, não tenho como saber. Né? O custo necessário para eu ter uma ideia de que
talvez seja, é altíssimo. É diferente de qualquer sistema como a Arca Intelligence e tal, que você bota a carteira lá e ela aparece se é uma carteira OFAC, se não é, se aquele Bitcoin já foi, onde ele passou. Então, você não tem um site onde isso possa acontecer, porque é algo extremamente complexo que envolve uma série de suposições quando é possível ser feito. Então, acho que essa característica completamente diferente leva o Monero a um caminho como moeda, né, P2P, Electronic Cash System, completamente diferente do caminho do Bitcoin. Né? O fato de você também poder minerar com equipamento doméstico de um processador. Não é lucrativo. Tá bom, não estou falando em termos de lucratividade. Mas há essa possibilidade. A rede se garante. Então, se você quiser montar um equipamento, um node com um computador doméstico e um node, esse node minerar, é plenamente possível, é plenamente viável você fazer isso. Se você tiver energia gratuita, então, né, um painel solar por dia te garante um fluxo de entrada de Monero com um node em que você tem o máximo de privacidade de uma rede. Né? Esse custo é uma fração do que seria para você ter o equivalente em Bitcoin, onde você ia precisar de uma ASIC, que consome muito mais, você ia precisar também de um computadorzinho aí até numa qualidade inferior em termos de processamento para rodar o Node, você é obrigado a separar essas duas entidades, mas não é o mesmo custo. O custo para você rodar um Node de Bitcoin para minerar e ganhar alguns centavos por dia, né, seja com um Nerdax, um Bitaxi, é maior final do que você ter um computador para rodar Monero com seu Node da mesma maneira. Então, são abordagens distintas, são caminhos diferentes que a rede se tornou, e uma rede que hoje, pode não admitir isso abertamente, mas hoje ela é focada na reserva de valor que se tornou ao longo do tempo no Bitcoin, contra uma rede que é focada no uso com privacidade como moeda circulante, como Monero. São abordagens diferentes e isso leva a caminhos de preço diferentes. Cara, com certeza. E a volatilidade e tudo mais, assim. Sim. Quando a gente conversa disso, eu não tem como não pensar na possibilidade do Satoshi ser o Nicholas. Pois é. Porque faz muito sentido, sabe? Se a gente for levantar tudo isso e tudo mais. E daria, Enfim. só um pequeno parágrafo, parênteses, daria inclusive para ser John Nash, né? Porque John Nash morreu em 2015, o negócio foi lançado em 2014. Também tem isso, assim, a gente tem episódios para tudo isso, né? É. Mas enfim, a grande questão é o seguinte, um dado que é importante a gente trazer, né? A utilização de Monero, por mais que a gente tenha essa baixa volatilidade, ela é pequena, né? Ela é hoje, em tese, 5%, né, do que é as transações de Bitcoin. Mas, enfim, acho que faz parte. Até porque também a gente vem de uma coisa que o Bitcoin, pela qual o Bitcoin nunca passou. Eu acho que ele sobreviveria, mas isso ia afetar muita coisa, que é o que? O banimento que teve a nível global do Monero em várias exchanges. Sim. Se você for olhar, hoje a gente tem fluxo de Monero a nível mundial pura e unicamente subsidiado porque existe internet, nada mais. Uhum. Tem corretora grande que tem, não tem aquela corretora grandona lá que, pô, tá te vendendo ou que permite o acesso ou coisa do tipo. Não existe isso.
Você tem que achar o quê? Você tem que comprar um SDT, fazer um swap em algum lugar e tudo mais. E o fato dessa demanda, por mais que ela seja bem menor do que a do Bitcoin, dela estar se mantendo, já mostra muita coisa. O Sim. fato do preço, mesmo depois desses banimentos todos, em todas as exchanges, todos os países que proibiram a utilização e que falaram que não pode mais ter, o Emirados Árabes Unidos e falou que estava proibido o uso de Monero. E aí você vê em grandes corretoras deslistando e dando prazo para você vender ou tirar de lá. Uhum. Você manter preço depois disso, porra, é top, sabe? Não é para qualquer um. Alguns pontinhos nessa sua afirmação que é muito boa. Primeiro ponto, a deslistagem do Monero pela Binance veio no exato momento em que a média móvel de 200 dias estava quebrando esses 160. Então já foi a primeira porrada. E essas deslistagens todas e proibições e afins deixaram o Monero muito mais privado. Por quê? Cada vez que você sacou ou vendeu o Monero na corretora, na exchange, falou, não vou ter mais, ou você sacou muito provavelmente para uma carteira sua. E você deixou de ter KYC nesse Monero em milhares, talvez milhões de usuários. Então, esse processo contribuiu para o objetivo do Monero, que é ser uma moeda privada e plenamente fungível. Então, ainda mais importante que isso, não levou ao colapso dela. Pelo contrário, pequenos períodos onde essa média móvel de 200 dias cruzou a faixa dos 140, né, para baixo, praticamente, foi curtíssimos períodos de tempo, entre 140 e 150. Desculpa, 150 e 160 dólares. Foi um período muito curto de tempo que isso aconteceu, mostrando que o objetivo dessa moeda é este preço por hora. Então, assim, é uma resposta muito interessante. É uma moeda que eu vejo que vale a pena a gente continuar acompanhando. Ela permite um P2P Electronic Cash System hoje, com os fundamentos que tem, superior ao Bitcoin. Tem um sistema ainda que não tem uma segunda camada, mas essa segunda camada, se aparecer, vai ser focada ainda mais em privacidade, né, porque é uma premissa dessa rede. Então, temos uma evolução de moeda muito sólida em 10 anos. Muito, muito sólida. Se a gente, se não for falar evolução, eu diria pelo menos resiliência, né? Muito bem colocado. Uma resiliência aos fundamentos. Vamos manter Electronic Cash System privado, livre de transação, uma rede independente funcionando. Claro, sofre ataques, claro, tem problemas pontuais, como tem no Bitcoin, mas transacionando. O próprio efeito de altas taxas na rede foi rapidamente resolvido, né? Com os ordens, o Bitcoin ficou um ano com taxa elevada. O Monero foram o quê? 3, 4 meses? Nem isso. E mesmo assim. Eu vejo uma comunidade respondendo mais rapidamente a estímulos, né? Os desenvolvedores, numa comunidade sem medo de, é um hard fork que vai ser, tá bom, vamos embora. Precisa de um hard fork aqui. Não, aumenta a privacidade? Aumenta, vamos embora.
A grande questão é que o nível do usuário, para ele usar, demandar a Monero, ele tem que ser maior do que o usuário médio do Bitcoin. Com certeza. Essa que é a grande Com questão. certeza. Então, assim, para o cara chegar no ponto de falar assim, porra, isso aqui faz sentido, ele precisou ler, ele precisou estudar, ele precisou fazer N outras coisas. E aí você tem uma. É como se, por mais que a comunidade do Bitcoin seja muito maior do que a do Monero tem percentualmente mais engajamento do que a do Bitcoin. Essa que é a questão. Então você tem pessoas que participam ativamente de fóruns, que fazem levantamentos ou que estão no GitHub lá, explorando alternativas e trazendo novos artigos. Cara, coisas sobre criptografia e privacidade que eu vou te falar, eu não imaginei que esse tipo de assunto existia nesse mundo. E as pessoas que são, assim, alguns anônimos, trazem essa ideia, e você não faz isso com Bitcoin, entendeu? Sim, sim. Não faz e não sei lá, acho que é um passo Não é acima, comum. é um passo além, sabe? É uma Exatamente. conversa num nível diferente, num, numa busca diferente e num entendimento de um sistema financeiro diferente. E isso corrobora aquilo que eu tinha falado lá atrás, que 85% da comunidade do Bitcoin entrou porque viu que está subindo de preço. E porque o cara tem a expectativa de que vai subir. Eu também tenho, tá? Eu não tô sendo hipócrita nesse sentido, não. Mas a grande questão é que, tipo assim, muitas dessas pessoas não estão aí pelas funcionalidades libertárias do Bitcoin. O cara que está no Monero, ele muito provavelmente está por elas, porque ele sabe que não é uma Uhum, questão do preço só subir, uhum, exato. entendeu? Então, assim, aí você tem, talvez, um grupo mais seleto, assim, digamos, de pessoas, né, que utilizam aquilo, né? É um seleto não no sentido de ser superior, mas no sentido de um entendimento diferente de um sistema. Não, longe de ser superior, mas no sentido de foco, entendeu? Tipo Exato. assim, olha, o meu foco é poder transacionar, poder ter privacidade, porque eu só vou ter liberdade se eu tiver privacidade. Exato. Onde? Quem que me fornece isso? Aí o cara faz uma breve análise, né, dentro de locais que fazem sentido. Ele, poxa, isso aqui faz sentido. Aí ele é apresentado a várias outras ferramentas. Tem essas moedinhas lero-lero, moeda de outra moeda de privacidade. Porque o SDT tem muita liquidez, pô, fato. Mas tá, aonde que eu consigo encontrar o que eu preciso? O Bitcoin me dá mais liberdade. Beleza, só que, pô, mandei uma transação pro cara que o cara tá vendo a minha carteira. Uhum. Então, tipo assim, o cara tem que ter algum nível de conhecimento já para conseguir fazer essas análises críticas e começar a buscar alternativas. Nem que ele migre para, porra, Lightning Network, que ele use Liquid ou essas outras coisas, né? Que são alternativas que existem. Em algum momento, esse cara vai olhar e falar assim, porra, esse negócio aqui, esse tal desse Monero, ele faz sentido por causa disso, disso, daquilo. E aí ele começa a tentar usar. Então, É. é um público mais qualificado. Ah. Vamos para a notícia? Cara, vamos. A notícia eu achei interessante, porque talvez é uma sinalização. Eu acho que a gente está num momento bom. A gente está falando de Monero, né? Mas eu estou falando de Bitcoin, mas vou falar de Bitcoin na notícia, mas entenda como o link pro que a gente estava falando sobre adoção. Deputado defende pagamentos com Bitcoin em pedágios nas rodovias. É um projeto de lei. Ele não impõe a aceitação de Bitcoin, mas ele abre a possibilidade, ele libera para que os pedágios possam fazer dessa forma, aceitar Bitcoin caso queiram. Alguns aspectos a serem notados aqui. Primeiro, boas intenções são boas por alguns pontos, né? Ruins por alguns outros pontos.
Mas você flexibilizar é muito interessante, porque você permite que o mercado seja mais livre. O outro ponto é que nem tinha que ter uma lei que forçava você a usar real. Essa que é a grande realidade. Não tinha que ter uma lei. Se o pedágio Uhum. quiser aceitar, casca de coco, sei lá, manga, tá valendo. Porque o indivíduo tem que aceitar o que ele quiser. Não tem esse negócio do Estado impor a moeda circulante. Mas beleza. Eles estão propondo, então, essa liberdade, né, para que os pedágios possam fazer isso. Top, muito legal. Espero que dê certo, porque a gente aumenta a divulgação, a gente aumenta talvez o número de pessoas adotando, ou pelo menos falando sobre, né? Que já é muito bom. Mas, para contrastar com o que foi falado no episódio, o cara que ouve tal ou qual influencer, ou o cara que pega e olha assim, vou pagar R$ 10 aqui em Bitcoin, daqui a 5 anos vai estar valendo R$ 100, não vou nada. Então, a moedinha Number Go Up, ela não facilita com que você crie comércios, com que você crie redes de negócios, economias circulares com ela, tá? Eu ainda pago as coisas em Bitcoin porque eu sou a favor de criar essa rede, mas muita gente não gosta, né? Então, assim, eu vejo que aqui provavelmente seria mais o mesmo. Uma opção para que você utilize o quê? Porra, Monero, estamos falando disso. O SDT eu acho que também seria viável, tá? Mas a grande questão de você usar Monero é que você ia pagar o pedágio ia receber o dinheiro, ia confirmar a transação ali logo na hora, né? Tipo assim, ele já acusa na hora, só demora um pouco a confirmar, né? Igual a Bitcoin. Mas o pedágio não consegue ficar vendo a sua carteira, você não consegue ficar vendo o saldo da carteira do pedágio, ficar fazendo o cálculo do quanto que ele recebeu ao longo do dia, etc, né? E a gente O custo seria maior, né? Teria que vincular a sua placa ao carro que está registrado e tentar fazer uma associação a partir daí. Já é um custo maior. Exatamente. O que já com Bitcoin, por exemplo, seria mais um ponto de KYC. Quem fez o curso Fold sabe do que a gente está falando. Onde todo ponto de KYC na qual os seus endereços ou a sua carteira acaba tocando é uma chance de alguém identificar as suas transações de Bitcoin. Hoje em dia são muitas as opções. Se você, por exemplo, paga o pedágio com Bitcoin on-chain, por exemplo, você tem ali uma câmera tirando uma foto da placa do seu carro, uma câmera tirando foto da sua cara, mais o horário da transação, a carteira da qual você enviou, é um endereço, né? E o endereço que recebeu. Tranquilo. Daí você já consegue inferir várias coisas e, pior de tudo, com a análise de blockchain, você extrapola desse seu endereço para todas as transações que esse endereço já fez em algum momento. E, assim, existem mais chances de te rastrear, né? Claro que tem como você evitar, óbvio. A gente fala disso no curso. Mas, ainda assim, né, a gente está tentando evitar rastreios. Daqui a pouco, gente, daqui a pouco a gente vai ser chamado de mãe de Ná, porque isso virá à tona. Achei que você fosse trazer a notícia que você publicou no Twitter ontem das chaves Pix que vazaram. Não, isso aí. Também houve mais um vazamento de chave Pix, né? Estão mostrando que quão inseguro também é o sistema fiduciário. Mas eu acho que esses usos precisam acontecer e acontecem com mais facilidade com uma moeda que varia pouco de preço ao longo do tempo. Então, você não vai pagar o preço de um carro em 5 anos depois se você pagar um pedágio com o Monero da maneira com que ele está evoluindo nos últimos 2, por exemplo. Né? Então, é algo que te deixa mais psicologicamente mais tranquilo com o uso. Né? Lógico que a estratégia do uso do Bitcoin, ela envolve você ter o Bitcoin do uso, o Bitcoin do hold, ter essa diferenciação.
que eu sei que muitas vezes é complicado para as pessoas que estão iniciando nesse mundo, ou até estão há algum tempo, mas tem uma iliteracia financeira menor, né, ou maior no caso, né? Então as pessoas estão pensando em um mercado, um uso de múltiplas moedas ainda não é muito familiarizado com isso. Então é mais difícil para o afegão comum entender o que é você separar um Bitcoin só para gastar e usar a rede de pagamento, e o que é o Bitcoin do seu hold, e diferenciar esses dois e desapegar do preço a partir do momento que você pagou, porque na verdade no momento que você pagou era aquilo que precisava ter sido, né? E é diferente do Bitcoin que você pegou para o hold, né? É o dinheiro que você usa da carteira com o dinheiro que você está guardando ao longo do tempo. Então essa diferenciação ela é complexa na cabeça de algumas pessoas ainda. Mas é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio. Chegou até aqui, lembre-se, deixa o like, deixa o seu comentário. Manda esse episódio para aquele seu amigo maximalista que o preço não importa quando está baixo e é basicamente tudo aquilo que importa quando está chegando aos $100.000. Né? Manda isso para ele ver que às vezes uma moeda que varia menos ao longo do tempo é melhor para uso no dia a dia, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.